A Batalha de Davi e Golias. Verdade ou mito? Dois exércitos determinados haviam lutado até chegarem a um impasse. E agora o resultado da batalha será decidido por um combate corpo a corpo entre um temido gigante guerreiro e um jovem pastor. A história de Davi e Golias é um mito. Golias, o gigante, nunca existiu. Golias era uma pessoa real que tinha 4 irmãos. E o duelo entre Davi e Golias também é historicamente preciso. Davi e Golias se defrontaram em uma batalha, e seu antigo duelo se tornou um dos mais memoráveis e controvertidos eventos apresentados na Bíblia. Historiadores e especialistas da Bíblia investigaram essa antiga controvérsia e encontraram novas e surpreendentes respostas. Existiu realmente um gigante chamado Golias? Ou essa história da Bíblia não passa de pura fantasia? Nunca houve evidências históricas ou biológicas apoiando a história bíblica de Davi e um gigante chamado Golias. A única evidência que temos são as histórias da Bíblia. E o que é a Bíblia? Informação histórica dificilmente confiável. A evidência vinda de antigas fontes israelitas relativas a Davi é tão extensa que hoje poucos historiadores questionariam qualquer detalhe sobre seu reinado. Davi ascendeu de uma relativa obscuridade para se tornar o segundo rei de Israel. Ele governou as 12 tribos de Israel como uma nação poderosa e fundou uma dinastia real que durou mais de 400 anos. Na biologia, podemos afirmar que grupos genéticos isolados podem e de fato resultam em formas humanas incomuns. O altíssimo povo Watusi de Ruanda e os pequenos pigmeus do Congo são apenas 2 exemplos modernos. Na virada do século XX, os Watusi eram considerados como lendários por muitos acadêmicos daquele tempo, devido a histórias inventadas por exploradores e aventureiros visando apoio financeiro para suas expedições. Admitindo-se que uma restrição única em um dado grupo de genes pudesse causar gigantismo, sabe-se que tais espécimes humanos nunca atingem muito mais de 2 metros e 13 centímetros. Tampouco foram encontrados restos mortais que apoiassem um Golias. Os restos mortais de Gengis Khan e Júlio César, para mencionar apenas 2 dos milhares de personagens históricos, também nunca foram encontrados. Mas esse é um argumento crível de que eles nunca existiram? Essa história de Davi e Golias é uma história forjada ou a Bíblia é um documento histórico preciso de eventos passados importantes? Esses eventos podem ser provados científica e historicamente enquanto fatos. Os críticos e os defensores se opõem fortemente. Para compreender totalmente, é preciso primeiro saber o que disse a Bíblia. Encontramos nossa história no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, frequentemente chamado pelos israelitas de hoje de o primeiro livro dos reis, pois dá uma cronologia e uma narrativa histórica dos antigos reis de Israel. De acordo com a Bíblia, foi na área de Canaã, entre Soco e Azeca, que o duelo entre Davi e Golias ocorreu há uns 3.000 anos. Antes dos anos do reinado do rei Saul, os filisteus que vieram das ilhas do Egeu se estabeleceram em Canaã após serem afastados do Egito pelo exército do faraó, em 1188 a.C. O exército filisteu, com seus armamentos e disciplina da Idade do Ferro, invadiram as terras tribais dos israelitas em Canaã, mas suas bigas e armaduras pesadas, projetadas para batalhas em terra plana, eram inúteis em alturas rochosas. Os israelitas sob Saul não eram um exército profissional. Eram pastores e lavradores que se tornaram um exército de guerrilha, defendendo sua terra com ultrapassadas armas da Idade do Bronze. Mas sob Abner, fiel general de Saul, eles se tornaram lutadores fantásticos, principalmente ao defenderem seus morros nativos. Durante quase 6 semanas, as duas forças se confrontaram em um impasse que nenhum deles parecia ser capaz de resolver. As superiores forças filisteias tinham o exército de Saul encurralado nos morros escarpados, mas não conseguiam atacar com sucesso as guerrilhas em sua posição. Os 2 exércitos estavam com fome, frustrados, ansiosos por uma estratégia que pudesse tirá-los desse impasse. Era costume as famílias de cada tribo mandarem comida para o exército no campo, e Jessé de Belém mandou Davi com comida para seus filhos guerreiros e seus oficiais. Pare, se identifique! Se afaste desse jumento! Eu sou Davi, filho de Jessé de Belém. Meus irmãos estão lutando no exército do Senhor. Trago comida. Você não sabe que as patrulhas dos filisteus estão por aqui? Venha! Rápido! Rápido, menino! Mas nessa ocasião, Davi estava para ter um choque.
Ave Israel! Novamente Golias de Gate. Diariamente, Golias tratava os israelitas com sarcasmos e insultos na tentativa de atraí-los a campo aberto. Israelitas! Não há sequer um homem em todas as suas fileiras que venha me enfrentar num combate corpo a corpo. De acordo com o estudioso da Bíblia que estiver contando a história, o gigante Golias media de 2,60 metros a 4,10 metros. Com certeza, não havia nenhuma raça de gigantes, nem mesmo a menor prova histórica ou científica de tais pessoas enormes. Antigos registros israelitas indicam que Golias era da tribo dos Refainitas e tinha um ou mais irmãos. A tribo Refainita tinha peculiaridades genéticas, incluindo gigantes e pessoas com 6 dedos nas mãos e nos pés. Os Refainitas residiam em Gat, uma cidade que servia na época de Golias como base de unidades militares com habilidades especiais de luta. Convertendo o cúbito hebreu em palmo, somos capazes de determinar que Golias media 2,90 metros quando vestia sua armadura e elmo. Ele é um gigante. Não sabia que um homem podia ser assim. Eu cuspo em sua nação! Eu cuspo no seu desprezível rei! E eu cuspo no rosto do verme de seu Deus, Jeová! A parte do gigante na história da Bíblia é o ponto mais fraco. Ela sugere que Golias e seus irmãos eram de uma raça de gigantes para a qual nunca houve nenhuma prova científica válida. Gigantismo é um fato inquestionável da vida humana. Tem havido muitos exemplos de pessoas enormes nos tempos modernos, mas isso não é prova de que uma raça de gigantes tenha existido. A Bíblia menciona enfaticamente os Anaíns e os Refaíns, 2 tribos de gigantes que foram destruídas pelo exército de Josué em sua campanha através de Canaã. Os remanescentes dessas tribos se refugiaram entre os filisteus. Existem também evidências científicas absolutas de tais tribos, confirmadas pela recuperação arqueológica de esqueletos enormes na Palestina. Mais ainda, esses Anaíns e Refaíns foram memorizados em vários relevos egípcios que os mostram como anormalmente altos e com pele clara. Se gigantes existiram na área de Canaã, o que parece provado acima de qualquer dúvida, por que não um gigante chamado Golias? Saul, o primeiro rei escolhido de Israel, era um homem valente, frustrado pelo longo impasse. Seus escravos covardes não têm valor, nem seu Deus, Jeová! O menino Davi nunca tinha escutado Jeová ser insultado. E ele ficou severamente abalado com o horror. O monstro insultou o Deus vivo. Quem mandaremos para destruir o monstro por sua blasfêmia? Qual de vocês irá? Contenha sua língua, menino. Não nos envergonhe. Você é só um menino barulhento que não entende nada. Davi ficava doente com o fato do gigante blasfemar sem ser desafiado. Tanto que se apressou em conseguir uma audiência com o rei. Na tenda do rei, Abner tentava convencer Saul de seu plano. Isso tudo é muito complicado, Abner. Para mim não faz o menor sentido. Os filisteus sempre batalham da mesma forma. Com suas falanges de armadura e seus cavalos de combate e terríveis bigas. Prive-os disso, e os venceremos em combate mão a mão. E como faria isso, senhor general? Seus cavalos e bigas estão aqui nos fundos de seu acampamento, num lugar fortemente defendido. Movimente os arqueiros benjaminitas aqui para os seus flancos. Use flechas com fogo para incendiar seu acampamento. Crie pandemônio. Movimente os lanceiros danitas para abrir uma brecha em sua dianteira aqui e aqui. Ataque no meio deles. E cegar os guardas filisteus que estão em volta enquanto estiver se infiltrando nessas posições. Se tivesse algo para divergir, para atrair totalmente suas atenções Por até favor, avançarmos senhor, os homens... Deixe-me passar. Preciso ver o rei. É urgente. Preciso ver sua majestade. Deixe-me passar. Para o veterano lutador de guerrilha, o abuso de Davi era divertido, mas o menino pastor não se deixava afastar. Deixem o menino passar. Por mais um mês, apesar das recompensas oferecidas pelo rei Saul, nenhum homem se ofereceu até agora. O frágil menino pastor implorava por uma chance e o rei achou divertido. O que é essa molação? Por favor, majestade, faça de mim seu campeão, para que eu possa matar o monstro que blasfema contra Deus. O gigante Golias? Ele diz ofensas contra Deus.
E contra o senhor, poderoso rei. Eu já matei ursos. E também um leão que atacou as ovelhas de meu pai. E farei o mesmo com esse monstro que amaldiçoa Deus e Israel. A determinação de Davi em lutar contra o gigante parecia tão forte que Abner teve uma ideia. Você valoriza sua jovem vida tão pouco que tolamente a jogaria fora. Deus me deu a vida, senhor general. Ela pertence a ele. O que vejo em seus olhos, general? Eu acho que o senhor nos mandou nossa distração, majestade. O principal problema que tenho com essa história é que nenhum exército arriscaria o resultado de uma batalha em um único combate. É ridículo demais para qualquer soldado profissional sequer considerar. Um confronto de campeões era uma tradição comum dos egeus, na qual deixavam campeões duelarem até a morte para determinar o vencedor da batalha, evitando o derramamento de sangue em grande escala. Essas pessoas acreditavam verdadeiramente que o deus mais forte estava ao lado do vencedor, o que tornava futuros combates desnecessários. Nesse caso, era um duelo tanto entre Jeová dos israelitas e Dagon dos filisteus, assim como entre Davi e Golias. Salve o leão da morte! Pela manhã, Israel mandará um campeão para responder ao desafio. Podemos apenas especular o que Abner estava pensando. Talvez ele tenha pensado que mandar um menino pequeno e frágil para se encontrar com o gigante Golias iria desviar a atenção de todo o acampamento filisteu, mas ele teria que orientar Davi minuciosamente para fazer a luta durar. Farei exatamente como disse, senhor general. Retardarei a luta com o gigante, fazendo com que me persiga. Precisamos desse tempo, Davi. Você tem que ficar longe dele, até que nossos arqueiros alcancem os flancos dos pagãos. Escute o som das cornetas. Saul acordou muito preocupado e triste, tendo em vista sua pouca chance. Então ele tentou fazer Davi colocar sua própria armadura pesada. Desculpe, majestade, mas não posso usar essa armadura. É muito pesada e muito grande. E essa espada, eu mal posso erguê-la. Que arma usará contra o poderoso Golias? A minha funda, senhor. Uma funda de pastor. Apenas isso, majestade. Ao arqueiro, seu arco. Ao pastor, sua funda. De acordo com a Bíblia, Golias estava usando 11 quilos de armadura, um escudo manual para desviar flechas e lanças, um elmo pesado e perneiras. Uma pequena funda de couro e uma pedra minúscula contra um adversário como Golias abala até a mais forte fé. À primeira vista, uma simples funda parece ser uma arma muito fraca para se levar a um duelo até a morte. Mas existem fortes opiniões ao contrário. Há registros de fundas lançando mísseis de pedra com força suficiente para quebrar elmos, armaduras e até escudos. Está registrado que mesmo a antiga tribo de Benjamim tinha um exército todo de atiradores de funda que conseguiam atingir alvos a uma distância de até 30 metros com precisão mortal. A ideia de Davi usar uma funda e uma pedra para matar um soldado profissional usando armadura é tão ridícula quanto derrubar um elefante com uma espingardinha de chumbo. No mundo árabe de hoje, particularmente entre os palestinos, a funda continua a ser usada. Tanto os exércitos gregos quanto os romanos usavam fundas mortais. Atiradores de funda formavam uma grande parte do exército de Aníbal em 218 a.C. Mas a funda é uma arma mortal? Mesmo durante a Guerra Civil Espanhola em 1936, fundas eram usadas com resultados mortais. Até que ponto as fundas são precisas e mortais? Procuramos Stacy Grosskopf para descobrir. Ele é um exibidor perito em arco e flecha, zarabatanas, machados, facas e, é claro, fundas. Essa funda feita de uma alça de couro e 2 correias é uma réplica da que foi usada por Davi. A munição que vou usar são bolas de chumbo e pedras do tamanho de bolas de gude. Pedras foram usadas por Davi contra Golias. Esses mísseis de funda teriam sido usados em combates militares e para caçar em tempos antigos. O alvo é uma tábua de pinho a uma distância de 12 metros. Como podem ver, a antiga funda era muito eficiente.
Nas mãos de um expert como Davi, essa funda era certamente arma muito mortal. Após as longas semanas de frustração, o acampamento dos filisteus estava cheio de euforia devido ao prometido espetáculo de morte. Era uma conclusão prévia que Golias estraçalharia qualquer homem que os israelitas enviassem. Então, sua grande montanha de carne, encontrou uma diversão para esta manhã? Quando estraçalhar aquele hebreu, traga sua cabeça para mim, para minha tenda. E eu prometo que andarás comigo à frente de minha tribo quando voltarmos a casa. E enquanto os filisteus estavam celebrando prematuramente, Abner estava preparando seus cafitas para tirar vantagem da diversão. A companhia terá A movimentação de centenas de homens era a chave do sucesso. o nosso ataque. Entre em posição com seus homens e reze ao Senhor Deus que guie seus braços. Vão agora. E quando ouvirem o som das cornetas, ataquem! Seus animais hebreus! Vocês querem me matar de velhice, esperando pelo seu campeão! Aonde está esse homem poderoso de suas fileiras sujas e doentes? Abner havia entendido bem seu inimigo. Em minutos, todo o acampamento filisteu estava se reunindo para assistir à matança. E os capitães de Abner começaram a empunhar suas armas para o ataque. Eu sou Davi e aceito o seu desafio. O choque de ver um menino jovem e fraco vindo para desafiar seu temido gigante atraiu a atenção de todo o acampamento filisteu, dos oficiais aos cavalariços. Quero beber o sangue de vocês. O que é isso? Ousam zombar de mim! Seus hebreus insetos de estrume, vocês me mandam uma criança para guerrear com o maior lutador do mundo! Davi, um adolescente que preferiu não usar armadura, pode facilmente ter manobrado o gigante de armadura por 3 razões médicas. Uma, aqueles que sofrem de gigantismo tendem a ser desajeitados em vez de rápidos em seus movimentos. 2, gigantes tendem a ser mais fracos em sua força muscular do que os mais jovens e menores em tamanho. E 3, é típico dos gigantes sofrerem de hemianopsia temporal bilateral, que é uma perda de visão periférica. Significa que Davi pode facilmente ter corrido de um lado para o outro, ficando fora do campo de visão de Golias, enquanto preparava seu lance ou provocava o gigante. O gigante filisteu foi repentinamente tomado de uma fúria avassaladora. O dardo e não a lança, seu paquiderme, imbecil! O menino é uma gazela saltitante e não um leão. Só mais alguns instantes, meu bravo homenzinho. Está se cansando? Sua montanha de carne pagã. Cortar bem devagar, seu vermezinho, só porque você me fez suar.
Finalmente, os capitães conduziram seus homens para as posições de ataque. A funda de um pastor. Pensa que o grande Golias é um chacal covarde que pode ser abatido por uma pedrinha? Insultou Deus vivo, seu adorador de ídolos. Deus o porá em minhas mãos. O ataque israelita foi tão rápido e terrível que o posto filisteu foi destruído em poucos e terríveis minutos. Em qualquer tribunal, a história de Davi e Golias, como descrita na Bíblia, seria justificada pelas evidências. Especialistas provaram a existência de gigantes, tanto nos tempos antigos quanto modernos. Vimos ser demonstrado que a funda é uma arma mortal. Há um interessante aspecto colateral a essa história. Esse elmo é uma réplica do tipo Egeu, provavelmente usado pelo exército filisteu naquela época. Nota-se que não tem visor. Era de importância vital para um soldado manter sua cabeça inclinada para frente durante a batalha para obter máxima proteção. Mas se o usuário jogasse a cabeça para trás, como Golias pode ter feito ao rir, essa parte importante de sua testa ficaria exposta. Talvez seja por isso que os visores foram acrescentados aos elmos de batalha logo após a queda de Golias. Evidências históricas e arqueológicas provam a existência de Davi e seus vários feitos, desde matar Golias até governar a nação unida israelita. Mas nessa história há mais do que a morte de um gigante. É uma história sobre um verdadeiro herói. Davi assumiu um desafio que nenhum outro estava disposto a enfrentar. Sua confiança era baseada na crença segura de que Deus lhe daria a vitória. E ele era fiel a Deus ao dar-lhe o crédito por tal vitória. Quando escolhemos nossos heróis como modelos, estamos selecionando heróis verdadeiros e com substância? Há algo a pensar.